Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um momento apologético. Hoje eu vou tratar de um assunto bem difícil, bastante complexo e não vou, obviamente, me estender demais, mas apenas uma observação rápida. Eu recebi aqui um print e uma pergunta. O print diz assim, um pseudo-apologista falando aí: eu não vejo muita diferença, diz ele, entre a apologética tipo CACP e a apologética de religiosos radicais. Estes matam com bombas, aqueles matam com a língua. Também eu recebi aqui um comentário dizendo o seguinte: Pastor Martinez, o senhor não acha inapropriado fazer uma apologética ácida, tão radical como a que o CACP faz? Muito bem, então nós vamos aqui hoje responder com a Bíblia sobre a nossa apologética. E eu já falei uns 10 anos atrás que quem nos acompanha sabe disso, sabe do que eu vou dizer agora. Vocês podem ficar tranquilo que o CACP, enquanto eu estiver vivo e na presidência do Instituto, nós temos um norte, nós temos uma posição. Esta posição que nós temos, ela já está firme e convicta há 25 anos. A gente não faz assim, ó, a gente está aqui, firmes e convictos. O canal agora chegou a 100 mil inscritos. Finalmente conseguimos ter um grupo de apoiadores financeiros lá no Apoie-se para nos dar um suporte. Mas acreditem no que eu vou dizer. Independente de likes, independente de apoiadores, independente de qualquer coisa, nós temos um norte. Nós temos um alvo. Tá entendendo? Nós não fazemos vídeos para receber likes. Nós não fazemos vídeos para vender algum produto. Nós não fazemos vídeos para poder monetizar. Os nossos que são monetizados são por causa da questão do sistema do YouTube. Porque se você tem 2 vídeos com o mesmo tema, eu recebi essa orientação, um está monetizado e o outro não, o YouTube põe o monetizado primeiro. A quantia que entra é muito pequena, então a gente monetiza mesmo para que o vídeo apareça. E agora parece que vai ter uma nova política do YouTube, que todos os vídeos de algum jeito serão monetizados. Mas, de novo, nós pagaríamos, se fosse preciso, para termos o nosso canal no YouTube, para levar até você a informação. A gente não investe mais em outras mídias sociais porque nós temos pouca mão de obra. Hoje, trabalhando assim mais ombro a ombro, somente eu e o pastor Áureo, e um pouco o pastor Paulo. Então, assim, falta gente para trabalhar na equipe, nós não temos tanta estrutura funcional para fazer pesquisas, tudo, mas a gente faz o que pode. Mas a gente faz com paixão, faz com amor, faz por vocação. Acima de tudo, vocação. Então, quando eu olho para você que está aí me assistindo, eu não vejo em você um cliente. Eu vejo em você uma alma que precisa ser edificada e abençoada. E se você quiser ouvir a verdade, aqui eu vou dizer a quem quiser estar aqui assistindo no canal. Eu não posso falar mais rasgadamente a verdade, não é porque eu quero não desagradar alguém. É por causa das regras que o YouTube tem, as mídias sociais têm, é por causa da nossa lei, que está restringindo a cada vez mais os veículos de comunicação públicas, que são as mídias sociais. Mas, tirando isso, nós não temos uma tendência a nos tornar progressistas ou a andar na linha da política, do politicamente correto.
Nós não temos essa linha. Então eu vou comentar tudo isso com vocês e tenho certeza que eu vou mostrar na Bíblia que o que estamos nós aqui no CACP fazendo é de acordo com a palavra do Senhor. Antes eu dou rapidamente aqui meus recados, lembrando vocês, eu já falei aqui do Apoia-se, né, que a gente tem um grupo de irmãos que nos apoia lá no canal do Apoia-se, na plataforma. E estes irmãos maravilhosos que estão ali colaborando, a gente todo dia 30 pega o nome dessas pessoas, traz aqui no canal, todo dia 30, às 22 horas, e faz sorteio de brindes e materiais apologéticos. Este mês vamos sortear esta Bíblia de estudo de apologética com apócrifos do Instituto Cristão de Pesquisas. E mais alguns livros do CACP, tá bom? Outra coisa, nós temos um aplicativo totalmente gratuito que o CACP faz tudo para produzir materiais gratuitos. Que nem a gente tem o nosso livro, que algumas pessoas querem comprar físico, a gente vende, mas os PDFs desses livros são todos distribuídos gratuitamente. Como o nosso app, o aplicativo do CACP. Ele tem para todas as plataformas. Na Android nós temos que pagar para ele ficar lá, tá certo? Não é grátis, mas nós assim procedemos. Então nós estamos aqui fazendo de tudo para você aí ter a informação apologética mais, digamos assim, acessível possível. E claro, se você quiser divulgar o nosso trabalho, curtir o nosso vídeo, compartilhar, fique à vontade, tá bom? Muito bem, vamos voltar aqui para o primeiro comentário desse indivíduo aqui, que falou da apologética tipo CACP, que é radical. Eu não vou mostrar, eu tenho aqui, eu não vou mostrar. Mas esse camarada que falou isso, teve uma época que ele debandou, ou ele se alinhou aos adventistas. Aí pegou muito mal para ele, o que ele fez? Ele voltou, falando que o adventismo era assim, seita, e aí para ele tentar recuperar a imagem dele, ele pegou um monte de livros de Ellen White, foi no meio de um pasto e tacou fogo. O que eu acho um absurdo, porque eu aqui tenho a minha biblioteca e até ganhei a coleção vermelha da Ellen White, eu tenho acho que uns 14 livros, acho que tem 45, 50 livros, e tem um ex-adventista que vai mandar tudo para mim. Eu vou guardar para fazer minhas pesquisas. Eu não queimo o livro, só se o livro estiver estragado, ruim, tudo bem, mas caso contrário, o livro aqui na minha biblioteca tem utilidade. Mas ele então, para ficar bem na fita, queimou os livros, botou na internet, depois ele tirou, mas eu salvei aqui. Veja, o cara nos acusa de sermos radicais religiosos. Mas ele mesmo taca fogo em livros de organizações religiosas. É aquela famosa política, né? Acuse-os do que você é. O CACP não é esse nível. Nós somos fundamentalistas. Isso nós somos. É verdade. Nosso fundamento está aqui. A palavra de Deus. É isso aí. Isso nós somos. Agora, radicais, fanáticos, muito pelo contrário. O CACP combate o fanatismo, combate o radicalismo. Muito bem. Agora, quanto a fazer uma apologética ácida, ou uma apologética ad hominem, falando de pessoas. Bom, a priori, nosso objetivo aqui é sempre atacar a ideia, o erro teológico, a heresia. Agora, às vezes, não tem como desassociar a pessoa da heresia. Não tem como. E o nome da pessoa tem que ser citado. Claro, com muito cuidado, por questões jurídicas, não por questões espirituais, porque senão eu falaria mesmo, mas dentro de uma ótica bíblica. Exemplo, Paulo cita pelo menos 3 falsos obreiros pelo nome: Demas, Hermineu e Alexandre. Paulo cita o maior apóstolo, quiçá, de todos eles, que foi Pedro. Paulo enquadrou Pedro de uma maneira contundente. E ele ainda pôs na epístola e falou que fez. Então, às vezes, citar nomes não tem como deixar de fazê-lo. Tem que fazê-lo. Eu até costumo usar aquele exemplo da Anvisa, quando a Anvisa vem a público para avisar que tem um remédio matando. Ela fala o nome do remédio, o lote do remédio, a data de fabricação. Às vezes eu tenho que falar
de alguns personagens que estão entrando no mundo evangélico e são de seitas. Eu tenho que citar o nome dessas pessoas. Não é questão de ad hominem, é questão de ad rem. E para ir direto ao assunto, eu preciso citar aquela pessoa e falar do perigo que ela está causando. Agora, por exemplo, nesse caso aqui que eu citei, esse pseudo-apologista, eu nem vou citar o nome dele. Ele para mim é insignificante. Ele não tem relevância. Se ele tivesse relevância, se ele fosse significativo, eu citaria o nome dele. Mas não é insignificante. Então, para mim, só citar a estultícia que ele falou já está bom para eu mostrar para você que o engodo. Quer ver outra coisa interessante? O ICP, o Instituto Cristão de Pesquisas, que é o nosso pai espiritual. Porque nós nascemos em 98, quando o pastor Nathanael Rinaldi presidia o Instituto Cristão de Pesquisas. Depois até ele veio cooperar conosco como consultor. E aí, uma postura do Instituto Cristão de Pesquisas, por exemplo, é não se envolver com os problemas internos. Então, o ICP, ele defende, ele faz apologética extrínseca e não intrínseco. Ele não trabalha com questões internas, tipo modismos neopentecostais, maldição de nome, etc. e tal. Nós, do CACP, não. Desde a nossa fundação, nós trabalhamos com problemas externos e problemas internos da igreja. Nunca deixamos de falar. Classificamos sociologicamente a Igreja Universal do Reino de Deus como uma seita. Escrevemos um livro sobre o assunto. Colocamos no nosso site, sem problema. Então, gente, nós não estamos preocupados. A apologética de vocês é ácida. Não, a nossa apologética é firme. É convicta. Agora, escute isto que vou te dizer. Aconteceu na Europa, no século XIX para cá. A Europa acabou, em nível de cristianismo, do que foi e do que é. Um amigo meu que é missionário, ele disse para mim que no século XIX a Europa era 80% cristã. Hoje, segundo ele, não chega a 10, parece que um pouco mais de 5. Olha que ponto a Europa chegou. Parte dela se tornou ateística ou ateia, e outra parte está sendo islamizada. Que coisa triste para a Europa. Coisa triste para a Europa. Algo similar está acontecendo nos Estados Unidos e, obviamente, vai chegar aqui. Ou seja, é a ideia progressista da teologia. É a ideia liberal da fé. Então, essa teologia liberal, ela transforma a apologética em uma apologética progressista. Então, não pode falar contra homossexualidade, não pode falar contra pessoas, não pode citar pessoas, não pode falar sobre certos pecados, relativiza certos comportamentos, digamos assim, relativiza o teor bíblico com relação à salvação. Outro dia um apologista falou para mim assim, não, pastor João Flávio, a porta já é estreita e parece que o senhor quer estreitar ela mais. Eu falei, não, eu só estou pregando o que está na Bíblia. Não, porque você está apertando muito a porta, dá uma larga, dá uma liberada aí, pô. Eu disse para esse meu amigo, falei, olha, eu tenho um posicionamento. E o meu posicionamento é esse aqui, porque está escrito na palavra de Deus. Então eu não posso relativizar. Não é porque eu quero que todos se salvem que eu vou pegar a porta do evangelho que está aqui, que Jesus diz que é apertada, é estreita, e vou tentar, com as minhas filosofias, ampliá-las. Isso aí, pelo amor de Deus, né? Mas veja que isso já está acontecendo. E vou falar mais. Prepare-se, logo vai ter instituto apologético, aí, o pseudo-apologético, defendendo a inclusão de homossexuais dentro da igreja e de certos pecados dentro da igreja. Quero voltar a repetir isso. Nós do CACP temos um rumo, e enquanto deixarem a gente falar, enquanto não nos prenderem, nós vamos manter o nosso posicionamento, o nosso rumo.
Vamos continuar falando, convictos no que estamos fazendo. E nós não vamos retroceder. Nós vamos manter o nosso foco, porque a Bíblia manda não voltar atrás, não retroceder. É óbvio que a nossa apologética diante do fato não vai agradar muita gente, nem mesmo apologistas. Mas aqui eu assumo um compromisso com você que ama a verdade, que teme a verdade, de nós continuarmos firmes, nem aquém nem além, firmes, no mesmo posicionamento para que Deus nos chamou. Tá bom, gente? Então aí respondi acho que os 2 questionamentos. E você que gosta do nosso trabalho, fique tranquilo. Nós estamos convictos do que estamos fazendo. E vamos combater o bom combate da fé, terminar a carreira e guardar a fé. Que Deus te abençoe e te guarde. E se o Senhor assim preparar e permitir, até o nosso próximo vídeo.